como é que você começou a se interessar por esse assunto, por esse aspecto exatamente, e por aquele local, por aquela região? Foi em 1999. Na verdade, um pouco antes, eu achava interessante essa questão indígena, era pouco trabalhada, né? Uhum. Então, até um pouco antes, eu acho que foi em 98, eu fui no arquivo da cidade, e lá no arquivo da cidade eu encontrei 2 volumes, Os Índios nos Arquivos do Rio de Janeiro, que foram produzidos pelo professor Bessa e equipe, lá da UERJ, Uhum. e que fazia parte de uma iniciativa nacional coordenada pelo falecido João Monteiro, que era professor da Unicamp, em que fez um movimento semelhante ao que houve na década de 80 com a questão negra no Brasil. Aí, na década de 90, João Monteiro, entre outros, ele vai estar trabalhando, ele era um americanista, né? E ele está trabalhando com a história indígena em São Paulo. Inclusive, ele tem um livro chamado Negros da Terra, não sei se você ouviu falar. Não. E ele propõe, né, junto com outros historiadores, fazer a nível nacional um inventário do que tinha nos arquivos sobre os povos indígenas. Isso, de certa forma, é reflexo da luta que os índios tiveram na Constituinte e recuperaram um direito de quase 200 anos, que era o direito de falar a sua própria língua. Eles colocaram isso após intensa mobilização a nível nacional, né, daquele discurso do Ayrton Krenak, famoso, que se pinta de preto. Sei, e tal. claro. E eles conseguem isso. Então, os índios emergiram na história e isso colocou um problema para os historiadores, né? Porque gerações e gerações foram formadas em cima da balela do Visconde de Porto Seguro, Van Hagen, que dizia que índio era etnografia, ele não era história, porque era coisa do, né, passado, então, isso aqui. E aí, como é que você podia explicar, e o trabalho feito a partir dessa coordenação nacional de João Monteiro, que é aqui no Rio, né, os índios no arquivo do Rio de Janeiro, a quantidade, a massa documental enorme da presença indígena em todos os momentos da história, e que mostrava que aquele protagonismo na Constituinte era apenas uma continuidade de algo que foi invisibilizado por interesses políticos de apropriação de terras e por interesses que até se refletiram nos historiadores, que eram, no começo da sua Constituição, lá no IHGB, uma casta também ligada, né, à oligarquia reinante e tal. E foi reproduzido isso durante muitos anos. Então, a partir da década de 90, começa a se romper isso, né? Começa a se repensar o papel dos indígenas na história, dos povos indígenas. Uma geração de historiadores se cria em cima disso, a minha orientadora, Maria Regina Celestino, o próprio Bessa, uma geração mais nova agora. Tem dezenas, hoje em dia, de pessoas que tratam a questão indígena no Brasil e recolocam essa questão na história. E eu resolvi focar na história de Valença porque ela tinha uma particularidade. A aldeia de Valença ela vai ser criada a partir de uma iniciativa de um fazendeiro em particular. Ela não é uma iniciativa, por exemplo, da coroa portuguesa no primeiro momento. Ela é uma iniciativa de um fazendeiro que se propõe a catequizar, a se aproximar, a ter relações amistosas com os indígenas que estavam ali em pé de guerra com a sua desterritorialização e com o avanço sobre as suas terras, naquela região ali em torno de Pati. E com isso, se inicia um processo que vai dar, como resultado, o processo de pacificação e a criação do aldeamento de Valença, que aldeamento é diferente de aldeia. Aldeia é onde os índios vivem. Aldeamento é aquilo que foi construído dentro da perspectiva dos portugueses para confinar os índios, para poder liberar os territórios em torno, para virar sesmaria, né? Então, foi basicamente a partir daí, ou seja, dessa primeira curso em 99, eu fiz uma prova para a UERJ, eu passei, e fui fazer mestrado trabalhando com essa questão.
Vale do Paraíba, ali por volta de final do século XVIII, começo do XIX. Se você for pegar, por exemplo, de 1790, 1780 até 1820, você tem uma série de conflitos que vão desde Resende até a atual Varriçaia, com povos indígenas ali. Você não tem... você era um desconhecido, um sertão desconhecido para os portugueses. E, inclusive, você está tendo muitos ataques. Tanto é que, em 1788, o vice-rei manda postar patrulhas ali em Pati de Alferes, manda o que seria depois o patrono da artilharia brasileira, Major Curado, né, que depois virou general Curado, etc. E tal, atacar em Resende. E você tem frentes também ali na região de Cantagalo. Você tem a subida dos capuchinhos em 1788 para a fundação da aldeia lá de São Fidélis, que era de Coroados. Então, todo aquele território ali é um território de domínio e de vivência de povos indígenas. Não tinha portugueses, não tinha brasileiros, não tinha... Entendeu? Era um território dentro. E na medida que eles perceberam a expansão, há, de certa forma, uma guerra aberta, mas essa é uma guerra que é aberta no sentido seguinte, é de guerrilha, né? Os índios atacam e saem, atacam e saem. Então, por exemplo, todas as fazendas em torno da Estrada Real, ali do caminho do Garcia Paz, os fazendeiros viviam armados em 1780, 1790. Houve um ataque a invassoras, em 1788, em que a patrulha organizada pelo Inácio Werneck, ela é atacada naquele rio, que sabe onde tem o trem ali? Aquela estação ali? Sim, trem, em Vassouras mesmo. Tem do lado um rio, Riachozinho que passa. O nome daquele riacho é Rio das Mortes, porque ali morreram pelo menos 2 vigias, e os indígenas roubaram 6 armas que foram feitas aqui no Morro da Conceição, das 100 que foi entregues ao Inácio Werneck, num ataque que eles fizeram à própria patrulha. Mas ali ainda não tinha uma comunidade formada. Tinha ou era fazenda? Você tinha fazendas ali, todas as fazendas. Você tem ataques nas fazendas de farinha. Todo aquele caminho em direção à Paraíba do Sul, ele vai ser um momento de muita tensão. As pessoas estão com medo de passar por ali. Existe um padre chamado Monsenhor Pizarro, que ele fez... Tem uma série de 10 livros dele, que são as visitações... Memórias históricas do Rio de Janeiro, né? E que esse padre ele fazia as visitações no lugar do bispo. O que era uma visitação? Você vai visitar a freguesia e ver se o padre está fazendo o batismo correto, está fazendo o casamento correto, se está fazendo batizado, se chama o pessoal para fazer a crisma, etc. E tal. E o Pizarro, sob a autoridade do bispo, faz uma dessas visitações em 1794, 95. Então, nessa visitação em 94, 95, por exemplo, quando ele vai lá em Resende, por exemplo, ele não atravessa o Rio Paraíba, ele tem medo, porque todas as fazendas do Paraíba para cima, do Conteiro de Minas Gerais, estavam sob ataque indígena. A mesma coisa, quando ele vai visitar Pati de Alferes, ele não vai em Paraíba do Sul, porque também está com medo, porque aquela região estava conflagrada e você tinha vários ataques indígenas sendo feitos ali. E era sempre conflituoso, Marcelo? A relação era sempre conflituosa porque, na verdade, o que acontecia? Os índios estavam se sentindo invadidos, e era o que acontecia mesmo, né? Seu território de caça, de vivência, de mata, estava sendo derrubado, estava se transformando em cinza, estava virando monocultura e gado. Aí, em vez dele caçar anta, ele matava um boi, porque ele precisava daquela carne. Ele foi lá para caçar, ele atravessou o rio na aval, ou seja, o que seria o inverno era onde dava aval, ou seja, onde o rio estava mais baixo, ele conseguia atravessar de um lado para o outro. A caça estava escassa de um lado do Paraíba, ele atravessava o outro, ia para o outro lado do Paraíba, onde ficava aí Vassouras, Pati, etc. e tal. E aí, quando ele chega lá, ele começa a ver que a paisagem está cada vez mais diferente daquela paisagem de caça dos seus antepassados. E, evidentemente, que ele tem que... Eu estou com fome, eu tenho que matar. Cadê a minha floresta? Aqui tem
botaram um negócio aqui, um boi, até se você for ver na maior parte das línguas indígenas, a adaptação do boi ao tapira, onça, né? Por conta disso, né? Por conta dessa semelhança, assim, uma carne grande que ele vai querer comer ali. E aí eles eram chamados de ladrões. Quem eram os ladrões? Ladrões é quem estava roubando o território deles, quem estava derrubando as matas, quem estava impedindo a sobrevivência deles e tal. Então, isso, evidentemente, trazia um conflito, porque era um conflito de sobrevivência. Agora, o José Mas não Cruz... tinha troca nenhuma. Não existia. Não, aí que está. Existia, no caso, por exemplo, qual é a particularidade do José Cruz? José Cruz, que era da fazenda do Pau Grande, ele resolve ter uma perspectiva diferente. Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, se os indígenas aparecerem aqui, eu não quero ninguém atirando, espantando e tal. Pelo contrário, vamos fazer o seguinte, a gente convida, faz gestos de boa vontade, depõe as armas, e quando eles chegarem, vocês me avisam que eu vou ao encontro deles. Então, essa iniciativa começa em 1790, ela demora 10 anos, ou seja, são 10 anos de aproximação. O primeiro encontro é em 1790 e vai até 1800. E aí ele toma contato com uma das principais lideranças do Vale, que é o Bocamã. O Bocamã era um dos mais velhos ali da região, né? Então, a questão... Ele era o quê? Era puri? O que era? Não. Bom, ele era um principal. O que acontece? Eles chamavam essas pessoas por conta de um corte de cabelo aqui no Cocuruco, de coroados, né? Porque tinha uma coroa aqui igual alguns frades ou freios tinham isso. Então, coroado era um nome genérico português. E aí você tinha diversos grupos étnicos ali e que estavam abrangidos nessa situação. No caso, os puris, eles eram um desses grupos que viviam no Vale do Paraíba, tanto na região noroeste como na região, todo o vale, eles se espalharam por todo o vale. Então, na documentação que você tem do século XVIII, você tem citado, pelo menos explicitamente, coroados e puris, como de nomes diferentes, então havia alguma diferença sobre isso. Se bem que, às vezes, um puri pode ser chamado de coroado, etc. Porque coroado é mais complicado, porque você não tem uma... Inclusive, denominava, por exemplo, os caigangue, lá do Paraná, eram também chamados coroados. Você tinha os Na Bahia também tem coroado também. Também se tinha coroado. Então, assim, coroado não era um etnônimo dado pelos próprios indígenas, né? Era uma característica física de um corte de cabelo relativo. Agora, tinha, evidentemente, grupos étnicos que se aproximavam disso. Tinha a língua dos coroados, que é classificada dentro da família puri-coroado. E tinha a língua dos puris. Os puris tinham... Né? Até o Dom Pedro II pegou vocabulário puri lá no Espírito Santo. E diz uma coisa, mas e quando chega o café lá naquela região, os índios serviram de mão de obra nesse processo ou não? Sim, serviram. Eles vão praticar as derrubadas. Você vai ter documentação que mostra que eles estão agregados em fazendas, eles vivem nas casas e tal. Né? Há conflitos, inclusive há alianças com quilombolas. Na Constituinte de 1823, antes que o Dom Pedro dissolvesse, há basicamente duas querelas que envolvem indígenas, uma em Resende e outra em Valença, justamente sobre essas questões, inclusive ali perto de Conservatório, em que um desembargador que vai morar ali naquela região, chamado José Loureiro, se apropriou de terra que não era dele, e ele, num primeiro momento, tenta fazer alianças com indígenas, inclusive com o filho do José Bocamã, que era o José Bexiga. Tinha esse nome de José Bexiga porque pegou varíola quando era criança. E sobreviveu, que era uma coisa que não era tão usual assim. Né? Eu fiz um estudo, inclusive, das mortes lá em Valença, e que eu mostro que, quando teve duas grandes crises de doenças contagiosas, 1813 e a outra, acho que foi em 1817, os índios foram os que mais morreram.
E só foram contabilizados aqueles índios que eram batizados que morreram ali, né, no entorno da vila, e não os que morreram no mato, né? Então, assim, a gente vai ver que aquela região, nesse processo de transição, você tem, por exemplo, a aliança de indígenas com quilombolas contra esse José Louzeiro mesmo. Ele pede para o José Bexiga ser preso no Arsenal de Marinha. José Bexiga é mandado para o Arsenal de Marinha, depois ele volta, ele vai ter um filho, né, e vai morar numa região mais afastada do centro de Valença. Em Vassouras você também tem a presença indígena. Eu pesquisei mais recentemente alguns batizados e alguns óbitos lá em Vassouras, e vou encontrar índio em 1850 e tal. Você tinha, na década de, por exemplo, no século XVIII, você tinha, nos livros de batismo de Pati, no livro de óbito, né, o batizado de vários indígenas, várias famílias, 1780, 1790, né, por aí vai. Né? Todas essas décadas você vai ter batizados. Então, eles vão constituir famílias que ficam ali. Só que eles perdem força política enquanto eles são um grupo organizado em torno de um principal, armados, etc. Tal, é uma coisa. Quando eles se dissolvem em famílias nucleares, né, e famílias que casam, inclusive, na sua alternalidade, índias com negros e etc. Tal, você vai ter uma dissolução da importância política e que serve de interesse para a apropriação do território deles. Né? Então, dizer que eles terminaram, que morreram por causa das bexigas, morreram por causa das doenças, saíram daqui e tal, é uma forma de você legitimar por que você está se apropriando das terras deles. Né? Houve brigas, por exemplo, em 1817 até 1820, que inclusive chegou ao conhecimento de Dom João VI, que acabou dando um novo, além do território de Valência, que ele reconhece como território dos índios, ali daquela região central, eles vão dar um outro território, ali onde é hoje a conservatória, para mais índios, porque houve um levantamento em 1820 e foram encontrados pelo menos 6 aldeias diferentes em toda aquela região ali do entorno. Existia um juiz conservador dos bens indígenas. Né? Então, a conservatória era uma função. O juiz conservador, ele conservava um livro. Havia um livro em que ele fazia o seguinte. Por exemplo, os índios ganharam uma sesmaria ali em Valença. Essa sesmaria ali no centro de Valença, que no meu livro até mostro mais ou menos, né, o tamanho dela, onde é a Praça Central, onde tem a Câmara, a igreja, a praça, aquela praça lá que tem, de vez em quando tem preguiça e tal, e mais um pouco ali. Ali, aquele território era a sesmaria que foi dada para os índios. Objeto de disputa em 1817, objeto de disputa em 1820. E o que acontecia? Ora, os indígenas, em grande parte, eles cultivavam pouco, ou seja, uma boa parte eles queriam completar com caça, com outras atividades de coleta, etc. E tal. Então, eles não ficavam muito nessa de... queriam que eles se fixassem, ou seja, queriam para eles uma nova territorialidade e uma não mobilidade, a qual é de encontro a tudo que eles aprenderam. Então, ficava complicado, às vezes, pelo menos as primeiras gerações resistiam muito a isso. Então, eles plantavam muito pouco ali, que não saíam para caçar, não ter mato, depois voltar ali e tal. E as mulheres que cuidavam da horta ficavam mais próximas ali das suas casas. Pelo menos, né, na época que tem que plantar e tal. E o que acontecia? Os colonizadores, vendo que uma parte do território deles não estava cultivado, com monocultura, de olho nisso, pediam que fosse repartida daquelas terras e se desse um dinheiro desse arrendamento para os índios. E quem era o responsável? Por isso era um juiz conservador. O juiz conservador era o responsável pela conservatória dos índios. Então, ele tinha um livro, o de Valença foi queimado no incêndio que houve no Centro Cultural. O Adalto até chegou a ver esse livro. Eu tenho umas 2 ou 3 páginas desse livro que foram transcritas num texto que mostra, né, algumas pessoas que faziam esse arrendamento.
A mesma coisa em conservatório. Depois de 1820, o Dom João VI dá mais um território para os índios, ali naquela região onde tem a Praça Central de Conservatório. E esse livro também a gente não conseguiu. A gente conseguiu, por exemplo, documentos que mostram que esse terreno aqui é fronteiro ao terreno dos índios, esse terreno aqui tem que pagar, né? Só que, geralmente, os juízes, como é da elite dominante, cagavam para o bom português, né? Para o destino disso. Então, por exemplo, você tem São Pedro da Aldeia, você tem em São Lourenço, que é ali em Niterói, você tem, né, os juízes conservadores, que vão até 1830 e poucos, que depois muda, né, a legislação e vai mudar também quem vai tomar conta dessa coisa. Então, por exemplo, você tem os livros conservatórios lá de São Pedro da Aldeia, eles vão até a década de 70. Aí você tem, de um lado, a coluna de quem paga, arrendou um território, e quem recebe. Quem recebe, geralmente, é uma índia viúva, é um menor, é um índio cego. Não são nem todos os índios, mas aqueles que têm alguma dificuldade de sobreviver, já que o seu território, a sua cultura. Como é que era transmitida a cultura? A cultura era transmitida de forma oral. Era transmitida nas festas, era transmitida nas danças, era transmitida através da devassa do território, vendo os caminhos que se passava para poder ir na mata, onde você tinha os recursos, etc. Então, sobrevivia perfeitamente sabendo isso tudo. Na medida que essa ecologia do território é extremamente modificada, com a derrubada da mata, com o incêndio, com a alteração do território, com cercamento, então, algumas coisas ficaram difíceis de ser transmitidas de forma oral. Além disso, com todo o peso, a pressão, você tem que se tornar católico, você não pode ter mais de uma mulher, você tem que botar uma roupa, você tem que parar de falar essa língua, você tem que, né? Então, você vai tendo aí um etnocídio, que é justamente um avanço sobre a cultura, mas que, mesmo assim, ele às vezes não consegue, porque você tem fragmentos dessa cultura entranhada, inclusive na cultura da região do Vale do Paraíba. Tanto em Vassouras, como em Valença, como em outros territórios ali. E você falou que existia também, chegou a existir uma relação entre os indígenas e os quilombolas, nos quilombos. Como é que era a relação dos índios com os negros quando chegavam escravizados? Bom, nessa região especificamente, a única documentação que a gente tem, que a gente recuperou no Arquivo Nacional, que fala dessa disputa lá com José Louredo, que inclusive vai ter reflexo na Constituinte, na reclamação dele, na reclamação dos outros contra ele, em que você vê que, num determinado momento, ele acusa, ele diz numa documentação que os índios se aliaram aos quilombolas. Mas, num primeiro momento, no relatório, inclusive, que é feito para o juiz em relação a isso, fala o seguinte: o cara não só está na mão grande panhando terra de Sesmaria que o rei não deu para ele, mas também ele estava aliciando os índios para impor o seu domínio territorial, fazendo aliança com eles, dando cachaça do seu engenho e tal. Só que, num outro determinado momento, os índios se revoltam e se associam a escravizados que tinham fugido, para, inclusive, atacar o José Louredo. Então, essa é uma citação que a gente vê nessa região, essa aliança. Né? Essa tem documentada. Mas porque os índios também, eles não eram nem... Porque os escravizados, eles eram comprados, eles tinham o documento deles, eles estavam documentados como uma propriedade dos fazendeiros. Os indígenas, não. Quando eles trabalhavam para os fazendeiros, que tipo de relação de trabalho eles tinham? Eram quase que escravizados também, mas só que sem documento. Só que, por exemplo, você tem, o cara contrata você para dar uma derrubada, em troca te dá uma cachaça, te dá um tecido, às vezes só te dá porrada, né? Havia muito isso. Então, assim, os indígenas tinham uma raiva danada e, às vezes, até se afastavam para evitar essas questões. Então, por exemplo, você tem o indígena chamado Manuel Pereira,
ele vai se afastar ali do centro de Valença depois que ele perde parte da família dele para Varíola, etc. E tal, e vai para a Serra ali, na região, talvez Serra da Beleza, ali perto da região de Conservatório. Né? Então, assim, era uma relação que às vezes era muito difícil. Havia alguns que ficaram mais acostumados. Você teve alguns poucos indígenas que continuaram morando no centro de Valença, passados os anos, mesmo quando ele se transformou em vila. Você tem histórias assim, tem famílias que viveram em algumas áreas, ali, em Chacrinha, sabe? Como eu me centrei a minha pesquisa em Valença, assim, só recentemente, quando eu fui dar aulas em Vassouras, lá em Vassouras, é que eu comecei a pesquisar nos livros de batismo alguma coisa sobre isso. E a gente também encontrou. Porque se a gente for perceber que a sucessão é Pati, né? Vassouras sucede a Pati, você vai ver que a documentação toda de Pati, né, mostra no século XVIII bastante isso, né? Vários indígenas sendo integrados à sociedade através do batismo, né, em condições, evidentemente, de subalternalidade. Uhum. Né? Vão ser agregados nas fazendas, algumas índias vão se casar com escravos, e aí os filhos vão ser escravos. Né? Você vai ter uma geração de pessoas mestiçadas em relação a isso. Né? Então, a gente tem informação ao longo do século XIX da presença indígena, só que ela cada vez é menor e mais espalhada, ou seja, em vez de estar agregado em torno de um principal, eles vão se desagregando e acabam virando núcleos familiares sem grande força política e, evidentemente, e aí ficam invisibilizados para a história. E isso é interessante para os fazendeiros. Você tem uma fase no Brasil, principalmente na da década de 30, quando Dom Pedro I sai do Brasil, né? Uhum. É expulso, né? Em que o domínio territorial local ganha uma grande força, e, nesse momento, as tentativas de apropriação de territórios indígenas aqui no Rio de Janeiro bastante forte, não só aqui, na região de Valença, ali, nas Açores, mas também na região de Resende, em outras regiões que tinham aldeias indígenas, eles tentam se apropriar dos territórios. Talvez a única exceção seja São Pedro, que, na década de 20, os índios queriam expulsar os brancos de lá. Eles tinham bastante presença, eram quase 1.000 índios lá. Eles, não quero branco aqui não. Durante muito tempo, tem registros de quando começa a decrescer no censo ou na contagem a presença dos indígenas que se diziam como tal naquela região? Pois é exatamente isso aí que é a grande virada. Percentualmente, os índios passaram a ser minoritários, né? Essa inversão, por exemplo, ela se dá em Valença em 1916, 17, por aí, do ponto de vista do que você pode acompanhar pelo batismo. Tá? Nem Uhum. todos os índios foram batizados, nem todos os índios foram registrados. Então, você já tem uma subestimação em relação a isso. Claro. A outra questão é que, se houve um primeiro momento desse contato, foi muito ruim para os índios, não só pela questão da violência, mas também pela questão das próprias doenças, né? Muitas dessas doenças fizeram. Eles vão lentamente se recuperando. Do ponto de vista estatístico, demográfico, se você for pensar só a população indígena, ela, ao final do século, ela aumenta nessas regiões. Porque Tanto em tem Resende registro quanto também, em né? No começo não tinha registro. Valência. É aquele... Pois é, não, ela aumenta no sentido seguinte: se houve um decréscimo desse contato, né, como eu disse, eram calculados 1.500 índios ali da região que vai de Paraíba até Resende, Uhum. mas, ao final do século, você tem, eles são contabilizados nos dois censos que há, 1872 e 1890, como caboclos, ou seja, pessoas indígenas perderam sua língua, são reconhecidos como indígenas ou caboclos comunitários, né? Então são diferenciados nos dois censos, e eles têm um aumento, de 1872 a 1890, tem um aumento dessa percepção e da população considerada cabocla, que é justamente esses índios desterritorializados e sem a sua língua, Uhum. mas são índios. O século seguinte,
essa questão não entra no censo. E todos são misturados nos tais pardos. Negros, né, descendentes de negros, descendentes de indígenas, são misturados nos tais pardos durante, pelo menos mais aí, esses de 50 anos. Em 1940, você tem uma inferência no censo, por conta da preocupação com a guerra, na questão da língua. Uhum. Então, você vai encontrar línguas indígenas sendo relatadas no censo do Estado do Rio de Janeiro, algumas sobreviventes, mas isso é pouco para você fazer isso. Então, é só retomado a discussão sobre a questão da presença indígena no censo de 1990. Ou seja, são 100 anos sem você ter um detalhamento mais claro do que aconteceu com essa população. Uma invisibilização extremamente grande, que reflete também na forma como, no século XIX, pensou essa história, e na justificativa, que era importante, porque se pensar a historiografia que vai ser produzida a partir do patrono da história, que é o Van Hagen, né, o Visconde de Porto Seguro, era uma historiografia que ignora a presença indígena e só quer falar dos vencedores e não dos vencidos, Sim. sejam eles escravizados ou não. Sim. Os índios também foram escravizados no Vale do Paraíba, né? E as guerras que houveram, decretadas por Dom João VI em 1808 e vão até 1831, elas afetam, inclusive, segmentos indígenas, inclusive entre eles os puris. É mais na fronteira de Minas com o Rio de Janeiro, Minas com o Espírito Santo, mas também tem reflexo nessa região por conta da fuga, por conta, né, da mobilidade que eles têm para poder resistir. E hoje em dia, Então, Marcelo, qual é o documento que você tem? Existe uma documentação da presença dos puris, que seja dos coroados, desses descendentes indígenas dessa época, sim, naquela região? sim, sim. A gente tem, junto com outros amigos e outras pessoas, e pessoas que se assumem como indígenas também, né? Revisto isso, e visto que tem famílias, tem histórias de famílias que são da região ali e que elas se reconhecem como tal, elas se auto-reconhecem. E muitos não se reconhecem e passaram, na medida que a gente colocou a discussão, a repensar sobre isso, né? Por exemplo, você tem essa coisa, eu sou descendente português, eu sou descendente italiano, mas nunca eu sou descendente de índio. E aí, quando a gente começa a problematizar, o cara fala, eu tenho uma bisavó que foi pega no mar, eu tenho uma história na família que o pessoal não gostava de contar. E aí você começa a perceber Sim. que é diferente do que acontece. E tem até alguns que são de mãe e pai também, né? Vinculados a isso. Então, a gente foi, junto com outras pessoas, cavucando isso aí e tem encontrado pessoas em Rio das Flores, Se Valença, autodeclaram? Barra do Piraí, né? Mas que se autodeclaram? Algumas se autodeclaram, outras começam a ter essa consciência e começam a assumir. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, você tem o Centro de Memória do Povo Puri, que tem muitos depoimentos já sobre essa questão. Né? Onde que é o Centro de Memória? É na internet. Ele é virtual? Depois, virtual. E assim, tem uma articulação que envolve Minas Gerais, Rio de Janeiro, duas, pelo menos, grandes articulações que envolvem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, de pessoas que reviram a sua história familiar e se reincorporaram e estão reassumindo essa perspectiva. Né? Porque a gente não vai encontrar aqui aldeias. Até a década de 50 do século passado, você tinha. Você tinha algumas aldeias, Você tinha aldeias em Carangola, você tinha aldeias ali na fronteira com o Rio de Janeiro, naquela região ali de Varriçai, por ali. Você tem relatos de aldeias, ou seja, de grupos indígenas, né, que viviam. Agora, muito difícil, porque os fazendeiros, o Estado, no caso do Rio de Janeiro, o Estado abre mão de qualquer tratativa com indígenas a partir de 1870, ele se apropria, inclusive, de todas as doações que ele tinha feito de Cismaria ao longo dos 3 séculos,
e não trata mais de, não tem mais índios aqui. Só que tinha, e muitos. E eram aí, assim, no final do século XIX, era algo em torno de mais de 5 mil indígenas. Hoje nós temos aqui autodeclarados 15 mil no estado do Rio de Janeiro. Temos 9 aldeias indígenas, né, de Guaranis, Pataxós, e fora a aldeia urbana na multiétnica lá de Maracanã, tanto a vertical quanto a outra, e descendentes de indígenas aqui da região do estado do Rio de Janeiro que estão se assumindo, até, mas que é aquele negócio, na medida que você foi fragmentando, destruindo histórias familiares, construindo histórias traumáticas como abusos sexuais, né, sequestro de crianças, etc. E tal, a reconstituição fica mais complicada, né? Sim. E culturalmente, assim, naquela região, você vê algum traço que tenha ficado? Você vê alguma herança que tenha mais marcante? Muitas famílias ali, a Tissa, ali do centro do Barriarte, ela fez várias rodas de conversa bem interessantes. E algumas dessas eu até participei e tenta recuperar da cultura local coisas que tem, por exemplo, da culinária, coisas que tem em relação a como fazer potes e barros, relativo a algumas coisas. Por exemplo, em várias regiões do estado, você tem, por exemplo, a questão na infância das pessoas. Aí você bota aí uma infância de 50 anos atrás, 60, mais rural, né, construção do bodoque, né, que é um armamento indígena, que de 2 tiras e duas linhas, o pessoal sabe fazer. Então, eu encontrei gente que sabe fazer o bodoque, era coisa de sua infância, em Resende e em Varriçai. Ou seja, dos 2 lados do estado, dos 2 extremos, você tem isso. E você tem também, aí, em Valença eu encontrei, o cara fala, eu sei, eu me lembro disso e tal. Então, por exemplo, uma herança cultural indígena. Você comer frutos da sapucaia, né, que eram uma árvore sagrada para os puris, conhecido, uma culinária sobre isso. Lá na região de Resende, a culinária Tem do essa parte pinhão. sagrada, Sapucaia? Tem. O paraíso para, vamos dizer assim, paraíso, né? Era uma floresta cheia de sapucaias e caça. Porque a sapucaia, ela atrai macacos, ela atrai papagaios. Os macacos eram alimento dos indígenas, né? Então, ela é uma árvore que, além de dar os frutos da sapucaia, inclusive o formato da sapucaia, ela servia de inspiração para a própria cerâmica, no caso puri, e até coroada. E até o próprio recipiente servia para você beber água. E o que está dentro dela, nós, da sapucaia, você assa ela. Tem abóbora também, que é uma coisa, abóbora assada, que é também da culinária, né? Então, você tem algumas coisas aí que você pode dizer que está relacionado, e fora a questão das plantas, né? As plantas medicinais. E aí você tem um sincretismo de tradições, né? A europeia, indígena e africana. Então, as pessoas que são raizeiras, risaveiras e coisa e tal, tem muito desse cruzamento. Desse cruzamento, né? E diz uma coisa, você chegou a elaborar algum tipo de dicionário? Existe isso? Como é que é? Eu tenho o vocabulário da língua puri. Eu estou querendo fazer mais tarde aí o dos coroados, que é semelhante, mas tem diferença. E fora isso, tem outros grupos, inclusive grupos puristas, estão fazendo, estão se debruçando para poder falar de novo a língua, né? Falar a língua e tal. Então, você vai encontrar aí não só o movimento de ressurgência puri, mas o movimento também, o outro movimento, Xalindô e tal, não sei o quê. Hoje você tem, por exemplo, lá em Padre Brito, lá em Barbacena, você tem uma comunidade puri. Você tem Resplendor, em Minas Gerais, ali, fronteira com o Espírito Santo, também um grupo puri. Você tem
em Araponga, né? Tem inclusive a Escola Familiar de Agricultura Puri. Uhum. Tem essa pessoal, agora a gente tem conversado com o pessoal, né, na região ali de Orvalha, tem grupos ligados na região de Piau, e por aí vai. Então, tem muitos perto, tem no Espírito Santo também. Inclusive, lá no Espírito Santo tem uma fábrica de pios. A história dessa fábrica é muito interessante, porque ela se inspirou o bisavô do cara, o bisavô que fundou, o avô que fundou, ele entrou em contato com o Puri, e esse Puri fazia pios a partir de taquara, e ensinou para esse cara, e ele acabou produzindo-se industrialmente, fez essa fábrica de pios, Uhum. que chama pássaros e tal, porque os índios sabiam imitar muito bem os pássaros para trazer eles, atraí-los, ou para caçá-los, ou então para tornar eles animais de estimação, né? Então, você tem isso aí.